Olá, eu sou a Teca e esse é o segundo vídeo do canal Mitologia Suméria. Então, dando sequência ao primeiro vídeo, hoje nós vamos tratar sobre a origem da humanidade segundo os sumérios. Os sumérios, eles nos contam através de seus cantos que o deus Enki, ele criou o ser humano, ele criou o homem, o primeiro homem. Acontece de eles terem vindo para a Terra e esses deuses terem se organizado de uma maneira hierárquica, e haviam os deuses superiores e os deuses inferiores, e segundo eles, os deuses inferiores faziam trabalhos braçais. Esses trabalhos braçais estavam muito cansativos. E aconteceu uma revolução. A revolução acontece quando existem duas classes, separadas, em que uma se sente desfavorecida, menosprezada, abusada, oprimida, e ela se revolta contra o poder superior deles, a hierarquia superior deles, relacionada a eles, que é o que acontece hoje e é o que é descrito também nos registros sumérios já daquela época. Então houve uma revolução entre os deuses eles se revoltaram contra o poder dos deuses superiores, que estavam abusando deles, fazendo com que eles trabalhassem muito na lama. Os deuses superiores supervisionavam o trabalho, enquanto os deuses menores suportavam a labuta. Os deuses estavam cavando os canais e acumulando lodo em Harali. Os deuses, esmagando barro, começaram a reclamar sobre esta vida. Então a mãe do deus Enki, ela era uma deusa Nuna, ela não foi nascida na Terra, ela era mãe de outros deuses, é assim colocado. Ela se dirigiu, ela ouviu o apelo desses deuses inferiores, se dirigiu ao deus Enki, pediu para que ele tomasse uma atitude, para que ele criasse algo, alguma coisa para substituir os deuses inferiores que estavam ali trabalhando na lama e estavam revoltados, estavam se massacrando, estavam criando uma revolução para que algo fosse feito em favor deles. Então, o que acontece? Há uma motivação para a criação do homem. Nós percebemos que existe um motivo para que o homem fosse criado. E este motivo é, sem dúvida, o trabalho braçal. Então o homem ele foi criado para trabalhar, para ser servo de Deus. Então o homem, quando a igreja diz que somos servos de Deus, literalmente eles estão considerando escritos antigos, escritos que trazem realmente de fato essa conotação de que nós somos servos de Deus. Nós fomos criados para trabalhar para os deuses. Então o que acontece? O deus Enki, ele se retira, ele faz uma reflexão sobre o problema e ele acaba tendo uma ideia, a ideia de criar o homem, de como seria esse homem e etc. O que ele faz? Ele pede ajuda da deusa Ninmah, a mãe dele sugere, ele acata, a deusa Ninmah e também do filho dele, Ningishzida. E esse trecho do Ningishzida, se eu não me engano, está em outro canto. Mas existem o apoio de outros deuses para que a criação do homem acontecesse. Então, quando o deus Enki ele tem a ideia de criar o homem, ele entende de uma forma muito científica que existe um meio de fertilizar. Ele sabe exatamente como criar a fertilização e o cruzamento entre as espécies. Então é feito um banquete, eles fazem sacrifício entre os filhos deles, que são chamados de filhos sagrados. Isso é muito interessante. O que acontece? Os sumérios faziam sacrifício humano. Eles faziam sacrifício humano não só para comemorar, mas principalmente para que eles tivessem revelações divinas, em sonhos, intuições e etc. Os sumérios eles acreditavam que os deuses faziam esses sacrifícios, porque neste relato, neste canto, está descrito que eles sacrificaram os filhos sagrados, que são os filhos dos próprios deuses, uma vez que os seres humanos ainda não deveriam existir. Os sumérios entendiam que os deuses faziam sacrifícios e eles comiam esses sacrifícios dos filhos.
Enki trouxe alegria ao coração deles. Ele estabeleceu um banquete para sua mãe Nama e para Ninmá. Todas as principescas, deusas do nascimento, comeram junco delicado e pão. An, Enlil e Lorde Nudimud, o senhor que faz as coisas, assaram os filhos sagrados. Essa tradição suméria de sacrifício humano permaneceu ainda entre outros povos que não os abraâmicos, de uma forma ritualística, eucarística, né? O corpo e o sangue que eles bebiam dos filhos que eles sacrificavam, né? Aquelas crianças ou pessoas ou adultos mesmo, era um ritual religioso, era um sacrifício para os deuses, um sacrifício divino de adoração e que foi sendo mudado através do tempo, tá? Mas é interessante perceber como os indígenas, os astecas, os maias, os celtas, eles ainda permaneciam com este ritual, tá? Eles não eram canibais. Quem é canibal come carne, né? Então, assim, os bruxos que faziam os pajés, os xamãs, como eu chamaria? Os sacerdotes que criavam todo o ritual, que faziam toda a cerimônia, eles não comiam a carne do filho sacrificado ali, né, do filho do povo. Eles só se alimentavam da língua, dos olhos, dos intestinos. Cada grupo separado se alimentava de uma parte desses corpos. Então, assim, o resto era carne. O resto que ficava para o povo, que poderiam se dizer canibais, não eram os sacerdotes. Por quê? Porque a vitamina, as propriedades mágicas, elas não estão na carne, elas estão no sangue, no cérebro, no olho, na língua, nos intestinos, nessas partes moles do corpo. Essa tradição de sacrifício humano teria vindo dos deuses segundo os sumérios. Então eles viram alguém fazer e eles copiavam, ou eles acreditavam que essa tradição que era feita na cultura deles viesse dos deuses. Porque os deuses faziam isso com os próprios filhos, então eles também faziam com os filhos deles. Isso ainda influencia a nossa cultura através da própria Igreja Católica, que faz aquele ritual simbólico do sangue e corpo de Cristo. Interessante isso, né? Como a cultura ela foi assimilada, ela não deixou de existir, ela ainda é colocada ainda na nossa cultura. A gente está no século 21 e essa cultura de, sei lá, 14 mil anos atrás ou até mais anos atrás, ainda é trazida nos dias de hoje. Nós ainda vemos isso acontecer, mesmo que simbolicamente, como nas igrejas católicas, por exemplo. Eu participo de muitas comunidades ateias e é muito comum haverem piadas sobre o homem ter vindo do barro. O homem veio do barro, foi criado através do barro e tal, como está na Bíblia. É muito legal fazer piada disso quando a gente não se aprofunda no assunto. Mas se você se aprofundar, se você for ler a mitologia que inspirou a Bíblia, que inspirou a mitologia bíblica, porque a Bíblia é mitológica. Então, se você for estudar os povos que inspiraram essa mitologia bíblica que foi nos trazida hoje, você entenderá que, sim, o homem ele veio através do barro. Ele não é feito do barro, de barro, construído de barro, mas ele veio através do barro. Por quê? Porque conforme o deus Enki descreve a criação do homem, Ninmá teria ido buscar o barro do Monte do Ábiso e teria construído algo para que fosse ali colocado o sêmen e fossem realizadas as fertilizações, todas elas, aquelas que fracassaram, até o homem perfeito, que eles consideraram perfeito na época, que seria Adão. Então, o homem veio através do barro, e é importante colocar isso num texto filosófico. Por quê? Porque faz a gente sentir que, mesmo que esses seres divinos e que eles tivessem vindo do céu, que eles tivessem, como os sumérios descrevem em vários cantos, que eles vieram do céu, então que eles
pertencessem a outro lugar, eles fizeram questão de colocar o barro. Tem um valor nisso, colocar como se o ser humano ele tivesse vindo através do barro, que é algo que pertence à natureza humana, à origem humana, à origem desse planeta, a mãe natureza. Então, assim, quando a Bíblia diz que o homem veio do barro, não exatamente ela está colocando que o homem tenha sido feito do barro, e sim que ele possa ter vindo através do barro, porque o barro ele é muito relacionado nos cantos que tratam da criação do homem, da origem do homem através do deus Enki, da deusa Nimá, do seu filho Nengizida e etc. É bonito, gente. Temos que aceitar que a filosofia é maravilhosa. Enki inventou uma forma com a cabeça e a boca no meio, e disse a Nimá: ponha sêmen ejaculado no ventre de uma fêmea, e a fêmea dará à luz o sêmen de seu ventre. Nimá ficou de prontidão para o recém-nascido, e a fêmea deu à luz. Então você me pergunta se os deuses conheciam de fato a fertilização. Gente, o que eu posso dizer sobre isso é que eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Os sumérios eles descreveram, o que eles descreveram foi um processo de fertilização, e exatamente eles aprenderam isso observando as plantas, eles aprenderam isso observando os animais, e isso há mais de 10 mil anos atrás. Todas as representações da árvore da vida relacionadas pela sua forma ao DNA representam, na verdade, o processo de fertilização. Eu vou dizer para vocês que aqui mesmo no Brasil, na Pedra do Ingá, eu realizei um estudo sobre a angiosperma, que é a engazeira, e na Pedra do Ingá, na Pedra da engazeira, eles descrevem exatamente o ciclo de fertilização desta planta. E esta pedra, os escritos nessa pedra foram datados de mais de 10 mil anos atrás. Então eu vou deixar aqui o livrinho da Pedra do Ingá para vocês, tá? E vou deixar também o link da minha página no Facebook, onde também está disponível esse textinho da Pedra do Ingá para vocês verem o meu estudo lá. Eu também disponibilizei na Academia Edu. Vou deixar todos os links aqui para vocês poderem estudar, que de fato existia um conhecimento sim sobre a fertilização, sobre como ocorreria a fertilização e, portanto, a fertilização do homem como um ser híbrido, ou seja, uma espécie com outra espécie sendo fertilizada para que surgisse um novo indivíduo, uma nova espécie, uma nova raça. Ela é totalmente possível a partir de que é sabido que eles tinham esse conhecimento há 10 mil anos atrás, tá? Então, assim, não é nada mágico, não é nada fantástico, e é até um pouco arrogante da nossa parte querer dizer que nós inventamos a fertilização. Tanto os escritos sumérios nos trazem isso, quanto as inscrições da Pedra do Ingá também, e eu acho maravilhoso isso, né? A gente pode se sentir um pouco mais favorecido, porque nossos ancestrais eles não eram tão incapazes, tão precários como se pensava antes, e nos traz um pouco também de humildade, de reconhecer que nós estamos redescobrindo a fertilização e estamos no caminho certo, né? Estamos descobrindo as nossas origens, aquelas que foram esquecidas através do tempo por causa de, sei lá, catástrofes ambientais, guerras e etc. Se vocês se interessaram, se o vídeo foi bom, se eu conseguir trazer para vocês algumas informações, algum conteúdo válido para vocês, que vocês possam compartilhar, porque é importante para o canal, né? A divulgação é importante, então eu agradeço. E vocês também podem tirar dúvidas no meu grupo lá no Facebook e na minha página também do Facebook, Mitologia Suméria. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.